Fala pessoal, JCD na América mais uma vez aqui em Kissimmee. Hoje, ó, no DMV aqui de Osceola. O que acontece, pessoal? Tá mudando tudo e hoje vocês vão saber o que é que está acontecendo no processo de renovação da sua tag do carro, aquela etiqueta amarelinha que você coloca na placa e a sua Drive License. Hoje eu vou deixar bem claro o que é que está rolando com essa nova legislação. Valeu? Bom pessoal, esse aqui é o DMV de Kissimmee, tá? A depender do condado, você vai ter os DMVs que atendem você aí pertinho da sua casa. Bom, chegando aqui, você vai ter, ó, esse estacionamento gigantão. Não vai faltar vaga para você parar, mas normalmente em dia de movimento, um exemplo, dia de segunda-feira, isso aqui fica lotadão, tá? Só lembrando que está em reforma todo o DMV, tá? Vocês estão vendo aqui na frente. Vocês podem se complicar com esses cones todinho aqui, mas ó, a entrada é logo ali, ó, tá vendo ali? Ali para quem fez agendamento e para quem não fez agendamento. Vai ter uma fila da esquerda, que é para quem está agendado, que você agenda no site. E na direita é para quem não está agendado. Aí pega a filinha, entra ali. Vai ter um policial ali naquele todo lá, ó, que vai organizar e vai fazer você entrar aqui, ó, nessa parte aqui, ó. A gente não pode, hoje é domingo, tá? Eu tô filmando, tá vazio aqui, mas em dia de semana você não pode entrar, não pode fazer filmagem, não pode fazer nada. Mas eu já vim aqui várias vezes para fazer outras documentações para os meus veículos, ok? Mas aqui, ó, nessa parte você é atendido e lá atrás já você consegue fazer todo o processo que você precisa. Bom pessoal, como é que funciona aqui a questão de agendamento e quem não está agendado? Para você que é recém-chegado, que não conhece o processo daqui do DMV, não importa, para esse ou para qualquer outro condado, funciona assim. Você pode entrar no site, no DMV, e lá você vai ter vários locais onde você pode ser atendido para fazer qualquer tipo de serviço. Esse DMV aqui é o de Kissimmee, esse é o main DMV, é o principal. Aqui você faz tudo sem restrição. Só que você entra no site, faz o agendamento, que é bem melhor. Eu te recomendo fazer o agendamento, porque quando você chega aqui sem o seu appointment, aí é terrível. Você vai pegar uma fila enorme, vai demorar, você vai ficar de cabeção, vai ficar chateado. Então é melhor você entrar no site e fazer o seu agendamento. Você chega aqui, ó, vai lá no todo e você vai ser atendido rapidinho, não demora não. O atendimento aqui é legalzinho. Bom, você já deve estar acompanhando aí na internet, eu não sei se vocês já têm essa informação, mas o bicho está pegando, especificamente aqui na Flórida. Já não bastava essa lei aí, acho que do começo do ano passado, a lei anti-imigrante, que tem um bocado de frescurinha, um bocado de restrição, que você não podia dar carona para imigrantes sem status, que você não podia dar emprego para quem é indocumentado. Aqui realmente está terrível. E para piorar ainda mais, surgiu agora essa nova legislação de que as pessoas que estão sem status aqui na região da Flórida vai ter um impedimento aí, vai ter uma dor de cabeça para quê? Para renovar a sua tag. Bom, se para tirar a habilitação aqui já estava complicado, já estava difícil, agora se não bastasse, veio essa bomba aí agora de quem precisa renovar aí a tag do seu carro, vai ter que comprovar, infelizmente, o seu status imigratório. Ah, Jairo, mas eu tenho um brother que chegou aí como turista e está dirigindo. Claro, aqui como turista, você, um exemplo, a sua documentação, o seu I-94, você pode passar como turista 6 meses aqui. E com a habilitação do Brasil, você pode dirigir durante o período da sua estadia aqui como turista. Aí sim é permissível. Mas se você vem, tem muita gente que vem para cá com a intenção de querer morar e ficar aqui, velho, já tira logo sua habilitação, velho. Não dá mole não, porque a galera fica deixando isso para depois. Aí vai para outlet, aí vai para loja cara, aí compra carro caro e esquece de tirar a habilitação, fazer os documentos, que são as coisas mais importantes. Aí a polícia pega você no meio da rua, te dá uma chamada, te dá uma apertada, você vai para cadeia e aí ficou feio para quem? Para você, que não se preocupou com o básico, com o mais importante, tirar a drive aqui na Flórida. É básico, é simples, é fácil, não tem dor de cabeça, não tem problema, então faz logo. Mas assim, pessoal, por que isso vem acontecendo? Porque a Flórida aqui é um reduto da comunidade brasileira e hispânica. Só que aqui, pô, se você não sabe, tem muita gente, mas muita, não é pouca não. Muita gente indocumentada ou que vem de outros estados, mudando porque o aluguel tá caro, porque o emprego tá difícil e vem para a Flórida. A Flórida tem um clima perfeito, ótimo, maravilhoso, uma comunidade, como eu te falei, brasileira e hispânica enorme, e a cidade aqui é muito procurada, principalmente para férias. Então a galera aqui, infelizmente, praticamente todo mundo aqui
dirige sem habilitação. Então, isso até certo ponto era até aceitável, porque quando o policial te pegava, ele te dava um ticket, te dava um alerta, um warning, não prendia você. Aí a galera começou a considerar que lá na Flórida eu posso dirigir sem habilitação, ou então eu posso pegar a habilitação de outro estado e dirigir lá na Flórida sem problema nenhum, porque lá a gente não vai ter problema, não vai ter dor de cabeça, não vai ter nada. Só que agora começou a piorar porque existem restrições muito piores para quem está dirigindo sem drive daqui da Flórida. Se você vem de outro estado, um exemplo, com a drive de Nova York ou com a drive de Massachusetts, você não pode dirigir aqui, de forma alguma, porque agora é proibidíssimo. Se a polícia te pegar, você vai ter que dar uma boa explicação, uma explicação bem plausível para se livrar de uma bela multa, de uma chamada de atenção e também de uma possível prisão. Então, se você chegou aqui como turista, você já sabe que você tem 6 meses de autorização para dirigir com a sua drive. Mas não espera não, tira logo, tá? E outra, estudante, muita gente pergunta, Jário, e estudante, como é que faz? Bom, você vai ter a sua permissão de direção aqui na Flórida, conforme o período da autorização do seu visto de estudante. Bom, Jairo, e lá dentro, como é que faz? Quando eu chegar ali naquele todo que você falou que tem um policial. Bom, pessoal, é bem simples, é como eu te falei. Se você foi esperto, foi lá no site e fez o seu agendamento, isso é bem melhor, vai lhe poupar um tempo, uma dor de cabeça que você nem imagina. É como eu falei, né, antes. Você vai chegar aqui sem agendamento, vai ser atendido? Vai ser rápido, mais ou menos. Às vezes demora pra caramba, porque às vezes isso aqui tá cheião, porque aqui é o central. Mas faça o agendamento, que é melhor, não custa nada, é no site, é fácil. Ah, Jairo, mas eu não falo inglês, não falo espanhol. Usa o tradutor, vai lá no Google, traduz. É rapidinho. Vai ter vários links diretos que você consegue fazer seu agendamento com facilidade. É bem simples. Bom, aqui dentro, ó, deixa eu te mostrar se... Eu vou entrar ali, ó, para vocês verem. Aqui, ó, e outras informações que você vai encontrar aqui, ó, vai estar em inglês e espanhol. E aqui dentro, ó, é como eu te falei. Tá vendo aqui? Aqui, ó, é para quem está agendado, que entra nessa fila, o policial fica ali esperando. E aqui é para quem não tem agendamento, vai e espera essa fila. Aí você entra ali, o cara faz a triagem, você entra ali e é atendido lá dentro. Aí lá logo na entrada aqui vai ter um front desk, que a menina vai fazer uma triagem. Aí um exemplo, não importa, turista ou estudante ou visto que você tiver aqui na Flórida, ela vai fazer uma triagem com você dos documentos, vai perguntar quais documentos que você tem, ela vai te perguntar o que é que você veio fazer aqui e vai te dar uma senha, um ticket. Aí você vai sentar lá no fundão, vai ter um monte de cadeiras, aí você vai sentar e vai aguardar chamar o seu código e a sua senha no painel. Quando você for chamado, você vai para trás de um biombo, aí vai ter várias letras, vai ter A, B, C e D. Acho que tem D, se eu não me lembro direito. Mas aí quando te chamarem, você vai passar dessa porta com a sua fichinha e seus documentos, e lá dentro vai ter vários guichês com os números. E aí você vai nesse guichê, a própria menina que está lá nesse guichê, é ela que faz todo o processo para renovação de tag, licença de arma, drive license, o que você imaginar de processo que o DMV pode fazer para um turista, para um estudante ou para um imigrante brasileiro aqui. E para finalizar, sobre a tag do carro, que é aquela etiquetinha que eu te falei que você coloca na placa. Até aqui tem uma etiquetinha amarela que você coloca na placa. Normalmente ela vem sempre, normalmente não, é praxe, ela vem sempre com a validade que condiz com a data do seu aniversário, o ano que você, o dia que você nasceu. Aí o que acontece? Aqui na Flórida agora o bicho tá pegando, tá realmente ruim. Infelizmente, se você for aqui, ó, no DMV ou qualquer outro, você vai ter que comprovar o seu status imigratório. Dor de cabeça, eu sei. Isso é terrível para todo mundo que reside aqui, imigrante, para qualquer pessoa. Esse questionamento vai ser feito para você no guichê e você tem que ter um documento que comprove a sua permanência aqui, legal. Você não pode trazer nenhum documento vencido, senão aí você não vai conseguir fazer nada. Isso aí eu acho que é mais uma forma que o governo daqui da Flórida está implementando para fazer essa triagem e espantar cada vez mais, afastar cada vez mais os imigrantes ilegais. Não, beleza, tem uma comunidade de imigrante muito grande aqui? Tem muita gente boa? Tem. Mas sabe qual é o problema? As pessoas, quando recebem essa bomba na televisão ou notícia na internet, aí já fica culpando o governo, falando que não presta, que é chato, que é ruim. Mas, velho, infelizmente, a Flórida é uma zona vermelha. A Flórida é tipo assim, ó, tem uma tag assim, ó, imigrante, não venha pra cá.
Porque aqui é terrível. Se você não tem documento, se você é um imigrante sem status, ou não importa a sua condição, você tem que avaliar bem se a Flórida vale a pena para você. Porque quando você compara, tem vários estados aí que tem vários benefícios, tem estados que são estados santuários, que os imigrantes, mesmo indocumentados, têm acesso a plano de saúde, a toda a estrutura do governo. Só que, infelizmente, como aqui é um estado vermelho, infelizmente para imigrante fica terrível, é um inferno. Ah, Jair, mas você mora aí na Flórida, tem várias pessoas que moram na Flórida e falam bem da Flórida, que é maravilhoso. É maravilhoso, mas é como eu te falei, depende da condição de cada um. Tem gente que vem pra cá que entrou pela fronteira. Pô, o cara vai se dar mal? Vai, mas pode se dar bem? Pode. Tem gente que veio pra cá como turista e entrou pela porta da frente. Vai dar bem? Vai. Vai voltar pro país? Vai. Tem gente que entrou como turista e que quis ficar aqui, permanecer aqui na Flórida como residente. Vai dar bem? Vai. Agora, como eu te falei, depende do histórico de cada um. Tem gente que entrou pelo pior modo aqui nos Estados Unidos e hoje está regular, está bem, tem seu social, tem seu green card. E tem gente que veio para cá como estudante, veio para cá como empresário, veio para cá como turista e está fazendo arruaça aí, metendo o pé em tudo, quebrando tudo, fazendo um bocado de coisa errada, fazendo um bocado de contravenção, um bocado de coisa ilegal e está aqui. Então, o que é que o governo faz? Para evitar esse tipo de pessoa, esse tipo de persona não grata aqui na região, fica implementando esse tipo de lei. Ainda mais que aqui é uma zona republicana. Você tem que entender isso. Dá uma pesquisada aí. Se você joga no Google, vai ter um mapa que diz quais são as zonas vermelhas e as zonas azuis. Aí as vermelhas são democratas. Digamos, né? Digamos que são regiões que não é tão favorável ao imigrante. Não importa a condição, ilegal, legal, não importa com o estado, que não é favorável. Agora tem as regiões azuis que se classificam como regiões queridinhas. São regiões onde o turista, o imigrante, como eu te falei, com status, sem status, não importa, é bem-vindo. Entendeu? Então fica a dica, fica esperto com isso. Aí outra, pessoal, não vai adiantar muito eu te entregar todo esse conteúdo, todo esse material, se você realmente não curtiu esse vídeo, não assinou o canal e não deixou o seu comentário com as suas perguntas e dúvidas. Sabe por quê? Eu não vou desistir de você enquanto você não se apaixonar pela Flórida. E outra, de quebra, eu vou te mostrar como você pode se manter aqui nos Estados Unidos sem precisar trabalhar para os outros. Quer saber como eu fiz? Deixa um comentário que eu te respondo.